Boa tarde a todos. Está aberta a segunda sessão extraordinária da 17ª legislatura. De imediato eu peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marangoni Neto. Carlos Alberto Sartori. César Augusto da Silva. Elizabeth Donizete Manuel. Luan dos Santos Rustirola. Luiz Hermínio Nicolai. Marisol de Fátima Garcia Raposo. Maurício Casimiro de Lima. Rafael Donizete Lopes, presente. Requeiro que o vereador Hermínio Nicolai faça a leitura da Bíblia. Não, tá bom. Boa tarde a todos. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manasés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Palavra do Senhor. Sob a proteção de Deus, declaro aberta os trabalhos da segunda sessão extraordinária do primeiro ano da legislatura 17ª. Leitura do ofício 47 de 2017 e convoca a Câmara Municipal extraordinariamente no período de 23 a 27 de janeiro de 2017. Autor, Prefeito Municipal. Itapira, 20 de janeiro de 2017. Ofício número 47 de 2017. Senhor Presidente, de acordo com o disposto no artigo 65, inciso 22º da Lei Orgânica do Município de Itapira, convoco essa Câmara Municipal extraordinariamente, nesse recesso, no período de 23 a 27 de janeiro de 2017, para apreciação do pedido de licença deste prefeito, constante no ofício número 46 de 2017. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência, subscrevo-me. Atenciosamente, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. Leitura do ato do presidente número 1 de 2017. Ato do presidente número 1 de 2017. Edital de convocação de sessão extraordinária. O presidente da Câmara de Vereadores de Itapira, no uso de suas atribuições legais, convoca os senhores vereadores para uma sessão extraordinária que se realizará no dia 23 de janeiro de 2017, às 14 horas, na sede desse Poder Legislativo, para tratar da seguinte matéria. 1. Para deliberar sobre o ofício número 46 de 2017, licença sem remuneração para acompanhar a esposa em tratamento de saúde a qual está sendo submetida. Autor, Prefeito Municipal. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Itapira, vereador José Casimiro Rodrigues, 21 de janeiro de 2017. Maurício Casimiro de Lima, presidente. Francisco Carlos Franco, diretor administrativo. Ciente. Estando presente o primeiro suplente do vereador do PMDB, senhor Dirceu de Oliveira, em face da licença do vereador Tiago Fontolan, esta presidência convoca-o para adentrar ao plenário para prestar o compromisso regimental e assumir a vaga referida. Seu Dirceu. Eu requeiro
o vereador Dirceu estenda o braço direito e repita o seguinte termo. Artigo 51 do Regimento Interno. 5 do Regimento Interno. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Declaro empossado. Leitura do ofício 46 de 2017 e solicita, nos termos do artigo 34, inciso 5º da Lei Orgânica do Município de Itapira, licença sem remuneração no período de 23 a 27 de janeiro de 2017. Autor, Prefeito Municipal. Itapira, 20 de janeiro de 2017. Ofício número 46 de 2017. Senhor Presidente, solicito a essa Câmara Municipal, nos termos do artigo 34, inciso 5º da Lei Orgânica do Município de Itapira, licença sem remuneração no período de 23 a 27 de 1 de 2017, para acompanhar minha esposa no tratamento de saúde a que está sendo submetida. Contando com o apoio dessa Câmara Municipal, aproveito a oportunidade para enviar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração. Cordiais saudações, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. Está em votação. Pois não, senhor. Antes da gente colocar em votação, eu havia comentado com Elias, eu ainda tenho uma dúvida, eu gostaria de saber da casa, antes da gente colocar, como que vai ser, como vai decorrer a votação, se é por maioria simples ou absoluta que se pode aprovar o requerimento. Eu já te explico, senhor vereador. Pelo princípio da simetria entre o regimento interno e a lei orgânica, é por maioria absoluta, não, maioria qualificada. Justamente, aprovação, maioria simples, e para derrubar a referida propositura por maioria qualificada. Então, eu gostaria só de colocar, deixar bem claro, que depois sempre vai ficar, Elias, alguma coisa pendente. Porque, veja bem, no regimento da casa, não cita nada a respeito do prefeito em caso de votação. Senhor... Existe... Não, deixa eu só colocar, presidente. Claro. Aqui é o seguinte, a gente tem no artigo 16 dessa casa, correto, né, das deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário, constante na Constituição Federal e na lei orgânica. Aí nós temos o artigo 49 aqui, que diz que o artigo 49 do regimento interno, por sua vez, atesta que nas deliberações de plenário serão tomadas por maioria simples. Tá, então é o seguinte, a gente tem aqui também, tá, a Lei Federal número 6.448, aonde rege que só em casos de cassação de mandato de vereador, matéria vetada e destituição do membro da mesa, não, eu estou dizendo porque se for seguir o nosso regimento da casa e acompanhar como é feito com os vereadores, não é maioria absoluta para rejeitar, é maioria simples. Com licença, senhor vereador. Para aprovar, não. Para rejeitar, não tem que ser maioria absoluta? Senhor vereador, com licença. Pois não. Eu vou esclarecer a vossa dúvida. Para você aprovar tal requerimento, seria maioria simples. Para rejeitá-lo, segundo existe no regimento,
seria maioria qualificada. Isso é o que diz o regimento para vereador. Como existe uma omissão exatamente para prefeito, pelo princípio da simetria, e amparado também no artigo 32, inciso 3º, que a interpretação é do presidente, eu digo que a aprovação, melhor, a rejeição de tal requerimento se dá por 2/3 dos membros dessa casa. Caso exista a possibilidade de uma rejeição, ela será por 2/3 dos membros. Então, agora, é isso que eu estava dizendo, Elias. Isso não está no nosso regimento. Todas as votações do plenário que não estiverem disciplinadas no regimento da orgânica ou fora de votação, atenda essa lei. Mas então nós temos mais uma falha de regimento aqui, porque não se comenta nada a respeito de prefeito. Não temos isso aqui. Então isso se torna uma matéria vaga nessa votação, por não constar, não consta sobre votação. Eu acato a vossa sugestão. Nós precisamos, inclusive, fazer algumas revisões sobre a parte regimental, mas, amparado no 32, inciso 3, no qual diz que a interpretação e o cumprimento do regimento se dá a critério da presidência, interpreto pelo princípio de similaridade e a votação será feita para a rejeição 2/3 do membro. Acho que já está sanada a sua dúvida. Então, não, eu gostaria, então, nessa situação, já que a gente tem o que se refere aos vereadores, para que também a gente esteja amparado no nosso regimento interno, eu gostaria de fazer um requerimento à casa, tá? Para que seja votado aqui, para ver que tipo de votação que nós vamos fazer. Se é por maioria absoluta ou se é pela maioria simples. Senhor vereador, porque amparado no 32, inciso 3º, interpretação do regimento interno e lei orgânica da casa, é critério da presidência. Já está sanificado que a interpretação já foi dada. Não há mais assunto a ser discutido. Mas então, presidente, eu acho... Não há mais assunto a ser discutido. Não, mas a gente precisa discutir o seguinte. Não há mais assunto. Pela questão de ordem, eu preciso acabar de esclarecer o seguinte. A gente tem que estar amparado em alguma coisa e a gente está se deparando com uma situação em que não existe no regimento. O plenário, ele é soberano. Soberano. Teria que passar pelo plenário o tipo de votação que vai ser feita. Mais uma vez, apesar de Vossa Excelência ter a incumbência de presidente, certo? Ter no seu ato, eu acho que a gente vai estar passando por cima do plenário se a gente fizer essa votação. Mediante artigo 32, inciso 3º, interpretação do presidente. Já está dada a interpretação. Então eu gostaria que constasse nos autos, tá? Que eu fiz um requerimento para que se passasse pelo plenário o qual tipo de votação que seria feita. Perfeito. Porque por não existir no nosso regimento nada que se fale em relação ao prefeito, então que isso seja corrigido imediatamente no nosso regimento e que fique aqui o meu requerimento. Será constado em ata que não foi aceito o meu requerimento. Será constado por não haver nada na matéria do nosso regimento, por não haver nada que indique ou que cite a situação de requerimento em relação ao senhor prefeito. Correto. Já questão vencida. Não. Se for de uma próxima matéria, tudo bem, senhor vereador. Pois não. Queiro que a presidência apresente, baseado no regimento interno e na LOME, o artigo e o parágrafo na qual Vossa Excelência está tomando a decisão com relação à matéria. Vossa Excelência, conforme falou pelo artigo 32, tem autonomia sobre o regimento interno, mas eu requeiro que Vossa Excelência solicite qual artigo, qual parágrafo que fale sobre a matéria, por favor. Pois não, senhor. Nós tratamos do artigo 34, inciso 5º, da Lei Orgânica Municipal. Inciso 15. Conceder licença, prefeito, vice-prefeito e a vereadores. Dentro do regimento interno,
no artigo 60, ele diz que o vereador poderá licenciar-se mediante requerimento dirigido à presidência por prazo determinado. Aprovado, o princípio pela simetria. A aprovação do pedido de licença se dará no expediente de sessões, com preferência sobre qualquer matéria, sem discussão, podendo ser rejeitado somente por maioria qualificada dos membros da Câmara. A interpretação dessa presidência sobre o referido artigo e parágrafo, por simetria, estende-se ao prefeito. Conforme nós podemos ter por base o decreto-lei de cassação, 121, que foi do vereador 67. Como referência, posso dar o 12167, decreto-lei, no qual essa casa já seguiu o princípio da simetria, e mais uma vez eu sigo o princípio da simetria também para o cargo de prefeito. Existe uma omissão, sim, dentro do regimento interno, e, incumbido do cargo da presidência, e fazendo-me valer do artigo 32, inciso 3º, pelo princípio da simetria, interpreto da mesma forma a vacância do prefeito. Exatamente. Questão de ordem, senhor presidente. Mais uma vez, o que Vossa Excelência leu no regimento interno da Casa versa exclusivamente para o afastamento de vereador. Nós estamos aqui com um ofício, por enquanto, me parece que o senhor José Natalino Paganini é prefeito municipal. Então, nós não podemos, e peço que seja suspensa a sessão por pelo menos uns 10 minutos, para nós termos uma interpretação, porque Vossa Excelência não está cumprindo o regimento interno, uma vez que um vereador levantou a matéria citando a Constituição Federal e Vossa Excelência está se baseando de uma forma autoritária, de uma forma única, sem dar ao plenário o mínimo de discussão em relação à matéria. Então, o que se fala nesse artigo que Vossa Excelência leu, o artigo 60, é claro com relação ao afastamento de vereador. Senhor vereador. Se Vossa Excelência vier com o princípio de assimetria, falando do afastamento do legislativo, comparando o afastamento do chefe do executivo, nós temos que ir embora todo mundo e fazer uma revisão conforme o Mino falou. É o mínimo. Nós não estamos discutindo aqui o afastamento de um vereador. Nós estamos discutindo aqui o afastamento do chefe do executivo que comanda, tem a caneta para 73 mil habitantes. Senhor vereador, então, vou fazer-me valer... Ainda estou com a palavra, senhor presidente. O senhor não está mais com a palavra. Mas vou o senhor me fazer valer da presidência, artigo 32, inciso 3º. A matéria já é vencida. Conceder licença ao vereador, ao prefeito, ao vice-prefeito e vereadores. A matéria está em votação. Está em votação. Minutos de afastamento. É regimental. É regimental. Peço 10 minutos de suspensão para nós discutirmos. O senhor tem que pôr em votação. Senhor vereador, eu não entendo... É regimental o vereador pedir. O senhor precisa esclarecer. A lei orgânica disciplina. Está sendo cerceado. Está disciplinado. Tem que pôr em votação, senhor. É só pôr em votação. Está em votação o requerimento para suspensão de 10 minutos. Aprovado por todos os vereadores. 10 minutos, estamos de volta à sessão. Eu peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marangoni Neto, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Dirceu de Oliveira, Elizabeth Donizete Manuel, Luan dos Santos Rustirola, Luiz Hermínio Nicolai, Marisol de Fátima Garcia Raposo, Maurício Casimiro de Lima, Rafael Donizete Lopes, presente. Estão reabertos os trabalhos novamente. Essa presidência não encontrou
nenhuma situação que possa estar dentro do nosso regimento a omissão. Pois não, senhora vereadora. Alô? O princípio da simetria é aquela onde a interpretação da lei inferior deve estar de acordo com a lei superior. Nesse caso, não cabe a Vossa Excelência interpretar artigos da mesma ordem conforme o seu interesse. A lei superior deve estar interpretada por simetria. É a lei 6.448/77, lida pelo vereador Mino, na pena de abuso de autoridade. Essa é a nossa opinião. A presidência compreendeu a vossa colocação, continua com a mesma posição amparada no artigo 32, inciso 3º, que a interpretação se dá pelo presidente, e abre a votação para referido requerimento. Abre votação para o referido requerimento. Está o referido requerimento rejeitado pela Câmara, está prejudicado pela Câmara, menos 4 votos, porém, pelo princípio da simetria, no qual não chega a quantidade qualificada dos 2/3, ele está em validade. Salvo, gostaria de fazer uma referência a fato acontecido na casa, no qual, na legislatura anterior, Juliano Feliciano não se fazia presente na necessidade de uma maioria absoluta, e no qual aconteceu do presente projeto ser aprovado por 5, necessitavam de 6 votos, e pela lei dizia que, com 6 votos, ele estava prejudicado. Como a lei, a interpretação dela são seus 2/3, caso contrário, ele não é prejudicado, ele é aprovado, o prefeito, a partir desta data, então, está licenciado das suas funções. Justificativa de voto. Pois não, senhor. Justificativa não. Eu só venho colocando isso, que é bom que a gente comece com essas discussões e argumentações, porque acho que eu fui a única pessoa prejudicada em todo o tempo que existe essa Câmara Municipal de Itapira. Então, hoje é uma situação muito especial que eu posso colocar a vergonha e o vexame que eu passei dentro dessa Casa de Leis, quando o meu colega César tirou um requerimento para mim assumir, e naquela data, eu aqui aguardando para entrar ao plenário, por 5 votos, não me deixaram assumir. Isso consta em ata. Então, naquela situação, aquilo que aconteceu não poderia ter ocorrido. Teria que ter sido por 7 votos. Então, mas veja bem, como é que a história acontece. Não foram por 7 votos, não. Não, porque o presidente não votava e os 3 membros da oposição não votaram para mim sair. Foram 6 votos. Um se absteve e por 5 votos, pela primeira vez na história de Itapira, eu fui colocado aqui sem possibilidade de assumir a minha posição de vereador. Então foi muito bom acontecer isso hoje, para dizer que a gente tem que começar a caminhar juntos e com o mesmo peso e com a mesma medida. Concordo com o senhor. Porque o que aconteceu comigo foi vexatório e eu nunca esperava isso dos companheiros de Câmara. E espero que não aconteça mais dentro dessa casa. Ok, senhor vereador. O senhor vai verificar a palavra? Nós não temos... Senhor presidente. Nós não temos discussão da matéria. Deixa eu esclarecer primeiramente. Senhor presidente. Se o senhor quiser justificar seu voto, o senhor está no momento de justificativa do seu voto. Pois não. Vossa Excelência falar daquele projeto na qual o Juliano não se encontrava presente, aquele é bom para esclarecer para o senhor e para todo o plenário e a população que era um projeto de lei complementar. Aquele incluía em maioria absoluta. Então o senhor está totalmente equivocado no que o senhor fala nesse plenário. O senhor sendo presidente, o senhor tinha que ser exemplo. E a justificativa minha, faço jus à saúde da dona Sônia, espero mesmo, que esse afastamento de saúde não seja uma cortina de fumaça para minha exoneração na Prefeitura Municipal. Só espero isso, que o Paganini não use a saúde da esposa dele para afastar ou exonerar servidor público municipal. Que fique registrado nessa casa, para todos terem ciência, e queria que constasse em ata essa votação. Obrigado. Pois não, justificativa.
questão de ordem, ao vereador Mino Nicolai, sobre aquele requerimento que Vossa Excelência citou, ele foi adiado. Erradamente. A Vossa Excelência tem razão sobre a tal situação, ele não teve a votação, ele teve um adiamento, no qual ele não poderia ser adiado, porque não existia uma previsão para que fosse, na verdade, existia uma previsão que não poderia ser adiado, na verdade. Então, mas foi colocado em votação e foi aprovado o vosso requerimento. Não havendo mais nada a tratar, essa presidência agradece a presença de todos os senhores vereadores, do público presente, dos funcionários da casa, da imprensa escrita, falada e internet, e declara encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos. Após agora a sessão, nós vereadores, eu vou pedir para que a gente fique um minuto para uma conversa entre nós. Obrigado.